primeira pergunta, pastor, vem do nosso irmão ouvinte Robson. Ele pergunta assim: qual a diferença entre Jesus e o Espírito Santo? Nós queremos dizer que Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. São duas pessoas distintas. Então, definimos dentro da doutrina da Trindade a existência de um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus mandou batizar, de acordo com Mateus 28, 19, ele entregou a fórmula trinitária do batismo: ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então reconhecemos pela expressão de Jesus a personalidade do Pai, reconhecemos a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo. Mas existe uma doutrina chamada modalista que declara que Jesus é o Pai, que Jesus é o Filho e que Jesus é o Espírito Santo. Essa posição é antibíblica, porque nós em João 14,16, Jesus distinguiu que ele era uma pessoa, queria rogar ao Pai outra pessoa para que enviasse o Espírito Santo, chamado o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o Espírito Santo é o outro Consolador, indicando assim uma personalidade distinta do próprio Jesus. E no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Então vemos aí Jesus saindo das águas batismais do Rio Jordão, o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre Jesus, mostrando a distinção de pessoas, e por fim a voz que veio do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então não confundimos o Espírito Santo como se fosse o próprio Jesus. Se isso fosse real, quando Jesus anunciou a sua vinda, e considerando que depois da sua subida ao céu, 10 dias, veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, seria a volta de Jesus. Se o Espírito Santo fosse Jesus, ou se Jesus fosse o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo veio, estamos aguardando a volta de Jesus, mostrando assim a distinção de pessoas. Próxima pergunta, pastor, o nosso irmão ouvinte José. O cristão tem autoridade contra Satanás, apesar dele ser um anjo caído? O cristão tem autoridade não própria, autoridade recebida do Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, versículos 15 a 17. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aí está, Jesus outorgou poder para que seus seguidores, em seu nome, pudessem expulsar demônios e orar pelos enfermos para que fossem curados. E no livro de Atos, no capítulo 16, versículos 16 a 18, nós vemos um exemplo de Paulo atuando
dentro desse poder que lhe foi outorgado pelo Senhor Jesus, contra um espírito demoníaco que estava numa jovem que dava grande lucro aos seus senhores, fazendo algo sobrenatural, adivinhando. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Agora, aí há uma observação que parece que esta jovem possessa estava dizendo uma verdade e um elogio aos apóstolos. Quando ela disse: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Alguns intérpretes da Bíblia declaram que ela estava dizendo realmente que os apóstolos eram uns que anunciavam o caminho da salvação. Ora, os apóstolos, como Paulo, pregava o Evangelho. Ele definiu o Evangelho em 1 Coríntios 15:3, com a mensagem: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Logo, o que os apóstolos pregavam não era um caminho, não era um caminho de salvação, mas na verdade era o caminho da salvação, porque anunciavam Jesus Cristo. E à luz da Bíblia Sagrada não há possibilidade de salvação em nenhum outro, conforme diz Pedro em Atos 4:12, mostrando assim que a salvação é obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então aí está. Os ouvintes podem ligar e fazer a sua pergunta pelo telefone 3221-9500, 3221-9500. Aguardamos a sua pergunta ou seu pedido de oração. Mais uma pergunta, pastor, vem do Genesi. Ele pergunta: o que significa ter pesadelo com bruxaria todas as noites? Bom, segundo tomamos conhecimento, me parece que aqui se trata de uma criança. E eu quero dizer o seguinte: se uma criança evangélica vai deitar-se, ela costuma orar, de acordo com a orientação bíblica. Mas ocorre hoje que as crianças, elas passam um período do tempo diante de um aparelho de televisão, assistindo filmes infantis, esses que vêm do Japão, onde há apresentação de monstros, de caveiras, de demônios, de filmes francamente de terror, impróprio para uma criança de 3, 4, 5, 6 anos. Viu, pastor, no desenho Pokémon, cada criança tem o seu demônio particular. Ora, veja uma coisa dessa. Agora se admira que a criança vai deitar à noite, tem pesadelo de bruxaria, se ela passou a manhã inteira absorvendo filmes, que isso impressiona, impregna a criança. O que é que ela pode ter à noite? Agora, faz um culto doméstico, ora com a criança e vamos ver se não há uma modificação. Se filmes de terror fazem mal até para pessoas adultas, imagine uma criança na faixa de 3, 5 anos, 6, 7 anos.
Mais uma pergunta, pastor, do nosso ouvinte Neto. Ele diz: minha esposa é nova convertida e dá aula para as crianças na escola dominical, durante os cultos também. E ela não ouve as pregações. Sinto que ela não conhece a palavra de Deus direito. O que fazer, pastor? Bom, aí é questão da direção da igreja. Porque uma crente nova convertida, ela pode primeiro participar de um curso de ministração infantil para professoras, para adquirir conhecimento que vá ministrar às crianças, e existem materiais próprios para isso, como também a direção da igreja fazer um programa de alternado, que num culto fique determinada a pessoa e ela seja substituída no culto seguinte, e assim fazer um revezamento para todas terem oportunidade de ouvir a palavra. Porque realmente é impróprio uma pessoa nova crente não participa dos cultos porque está preocupada com a direção das crianças, não é uma medida correta. Ela vai realmente esfriar na fé, porque a palavra de Deus para nós é fundamental. Como disse o salmista, como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E a palavra de Deus, lida e explicada, alimenta a nossa alma. É por isso que nós estamos frequentemente na casa de Deus. Eu aconselho o irmão Neto conversar com a direção da igreja nesse sentido. Próxima pergunta, pastor, vem da nossa ouvinte Clara. Ela pede explicação sobre o texto que está em Salmo 126, versículo 6. Gostaria de saber do pastor sobre esse versículo. Queria saber se é o que eu entendi. Só que eu não sei o que ela entendeu, mas vamos dar aqui uma... Salmo 126, 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Bom, aqui está falando da pessoa que se envolve na pregação do Evangelho. Então, o quebrantamento do coração e a constante semeadura em oração contrita, ela vai resultar da parte de Deus as bênçãos da renovação, do avivamento e da operação de milagres na vida da pessoa. Ou seja, ela, tendo uma disposição íntima para semear a semente, a boa semente, ela se fortalece espiritualmente quando faz o trabalho dela com responsabilidade. E ela não perde o entusiasmo, porque algumas das vezes a forma como somos tratados, ela parece que nos desestimulam. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando em decorrência da dureza de corações, como aconteceu com Jesus, quando entrou na cidade de Jerusalém. Ele chorou sobre a cidade porque viu a dureza de coração daquele povo e disse: quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Então o crente tem a certeza de que aquilo que hoje semeia com zelo será grandemente abençoado por Deus no futuro. Quantas vezes eu tenho encontrado pessoas a quem falei, passaram seus anos e esta pessoa veio me cumprimentar e mostrar sua satisfação por ter recebido a palavra, embora demorasse para uma decisão, mas hoje é um cristão íntegro e já está dando fruto do trabalho que foi realizado. Então tenhamos essa persistência de levar a palavra, orar pela pessoa a quem falamos
cuidar dela, porque a preciosa semente vai dar o seu fruto e vamos sentir alegria pelos resultados que passamos a ver. Lança teu pão sobre as águas, diz o livro de Eclesiastes, e depois de muitos dias o acharás. Este pão é o pão espiritual. O telefone da Rádio Cacique é 3221-9500, está à sua disposição para o seu pedido de oração ou para você fazer a sua pergunta. 3221-9500. Mais uma questão, pastor, vem do nosso ouvinte Rogério. Ele pergunta assim: as testemunhas de Jeová têm tendência com a maçonaria? Elas concordam com alguma coisa com a maçonaria? Bom, eu quero dizer que hoje não vemos essa tendência, mas não podemos ignorar que o fundador desse movimento, chamado Charles Taze Russell, ele era piramidolista. Quer dizer, era uma pessoa envolvida com pirâmides. E se serviu das medidas da pirâmide de Gizé, o Gizé, no Egito, onde esteve visitando, para indicar uma data muito significativa para esse grupo religioso, que é a data de 1914, medindo a pirâmide da raiz, do alicerce até o pico final, ele achou polegadas que podiam ser aplicadas como sendo proféticas e que dariam margem então a saber-se a data da volta de Cristo para 1914. E a maçonaria tem envolvimento com o ocultismo dentro de determinados segmentos ou práticas ligadas ao ocultismo. Hoje nós desconhecemos, mas o que eu citei está no livro Testemunhas de Jeová, o testemunho do século, quer dizer, mostrando o desenvolvimento desse movimento religioso até os nossos dias, e na página 200 desse livro aponta isso que eu estou dizendo, uma pirâmide, e mostrando que as medidas da pirâmide serviram de base para o cálculo cronológico da vinda de Cristo para 1914, que não se deu. Uma questão, pastor, vem do nosso ouvinte Ayrton. Ele diz assim, que na Bíblia Católica, no livro de Baruque 3:4, diz que Deus ouve as orações dos mortos. Então os mortos falam e oram? Nós queremos fazer uma ressalva quanto ao livro de Baruque. O livro de Baruque consta do que nós chamamos livros apócrifos. A palavra apócrifo significa escondido, oculto, duvidoso, incerto, e eram livros que circulavam fora do que nós chamamos o cânon das Escrituras. O cânon das Escrituras, no Antigo Testamento, era composto de 39 livros. E foram acrescentados no Concílio de Trento, em 1546, mais 7 livros, que são Baruque, Judite, Tobias, Eclesiástico, e temos o livro de 1º e 2º Macabeus. Então são 7 livros ao todo, e este livro de Baruque, então, é rejeitado por certas porções que divergem da Bíblia. E nós queremos apontar que no livro de Hebreus, capítulo 9, e no versículo 27, está apontado que... E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a Bíblia enfatiza: o homem morre uma vez e depois disso o juízo. Ora, se o homem morre uma vez e depois disso vem o juízo, nós encontramos Jesus falando em Lucas 16, 22 a 25,
2 homens que morreram e cada qual foi para um determinado lugar, sem possibilidade de saída desses lugares. Se não podem sair, como poderiam essas pessoas ouvir orações dos mortos? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então Deus não ouve oração de mortos. O rico no Hades, que é a região do mundo dos mortos, lugar dos perdidos, separado por um abismo do outro lugar, que era o lugar dos santos do Antigo Testamento. Enquanto um estava bem, o outro estava mal, foi este que estava em mau momentos pedir ajuda e não obteve, mostrando então que Deus não ouve oração de mortos, porque eles não podem ser ouvidos, consequentemente, em decorrência que depois da morte vem o juízo. Cada qual está no seu lugar de preferência que escolheu enquanto aqui na vida. Para os cristãos, diz Paulo: meu desejo é partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Diz ele em 2 Coríntios 5, versículos 6 a 8, que enquanto nós vivemos aqui na terra, vivemos ausentes do Senhor. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Mais uma pergunta, pastor, do nosso irmão ouvinte Ronaldo. Ele é da Deus e Amor. O que significa a parábola do joio e do trigo que está em Mateus 13? Vamos dar uma lida nessa parábola rapidamente. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Bom, nós temos na própria Bíblia a explicação dessa parábola a partir do mesmo capítulo 13 de Mateus e versículo 36 em diante. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, na volta de Cristo à Terra, depois da tribulação, na consumação da presente era, virá o tempo da ceifa, tanto dos ímpios como dos justos, que estiverem na terra. Os ímpios serão ceifados primeiro e removidos dentre os justos, e os justos serão ceifados em segundo lugar. Essa colheita dos ímpios surgirá dentro do seu reino, e depois da colheita e da destruição dos ímpios, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Agora, tenhamos cuidado, porque algumas pessoas interpretam que se não pode haver a remoção do joio no campo de trigo, e que na igreja então deve-se tolerar qualquer tipo de erro, porque só no dia de juízo é que será então decidido a situação de um e de outro. Isso não é correto. 1 Coríntios 5, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo mandando retirar do meio da igreja pessoa que não se conduzia de modo correto com a orientação bíblica. E não deve haver então essa tolerância absurda de deixar que as coisas continuem e esperando então o dia quando o joio será finalmente tirado. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.